o Gerson tinha desembarcado no Rio de Janeiro. Chamou a atenção, não pra mim, a gente já tinha conversado, mas a quantidade de malas, né, que ele desembarcou. E você estava lá no aeroporto, conversou comigo, com o Gabriel, com o Jonas Stelman. E a imprensa, pouca que estava lá, né, o pessoal estava fazendo a cobertura do Everton Ribeiro, do Pedro e do Everton, goleiro do Palmeiras, para ir para a Copa. E o Gerson chegou ali, na dele, quietinho, mas com muitas malas. E aí você deu uma entrevista para mim dizendo que, olha, Júlio, eu vendi o Gerson 3 vezes, até brinquei contigo, não foram nem 3, né? 2, aliás, e vou vender a terceira. Na verdade, você vendeu 4, porque você vendeu do Fluminense pro Roma, né? Do Roma ele foi pra Fiorentina e depois voltou pro Flamengo. Veio pro Flamengo. Aí depois você vendeu pro Olympique. Sim. E aí, muita gente falou, pô, o Marcão, caramba, tá atrapalhando as negociações. A gente sabe que não foi. Você não teve, entre aspas, na minha opinião, e do que a gente sabe, culpa de nada, né? E eu queria que você falasse agora o seu sentimento com a volta do Gerson, literalmente jogador do Flamengo. Porque o que se viu, principalmente na apresentação dele, na volta dele, na quinta-feira passada, nós estávamos lá, te dei um grande abraço no Ninho do Urubu, quinta passada. Ele foi apresentado de forma oficial, uma gratidão gigantesca do Marcos Braz, do Bruno Spindel, do seu filho, né? Você, como eu falei, você é pai, empresário, muita gente agradecendo o esforço absurdo que você fez para o Gerson ter voltado para o Flamengo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso tudo, sobre esse sentimento desde quando ele teve o desembarque no Rio de Janeiro, o sentimento de quando ele teve que voltar contratualmente, e principalmente se você tem algum recado para falar para essa galera que falou muita coisa ao teu respeito. Não vou nem falar igual em relação a mim, porque a gente tomou umas porradinhas de leve, né, Marcão? A gente conversava, com a gente certeza. tomou umas porradas de leve, mas a gente absorve. Mas eu queria que você falasse o sentimento de quando o Gerson desembarcou, principalmente aqui no Rio, com aquela quantidade toda de mala. Uhum. E você, contratualmente, não podia falar muita coisa, mas agora ele é jogador do Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho sobre Então, isso. Júlio, o que acontece? Naquele momento ali, a gente já vinha tendo conversas, né, internas, né, vamos dizer assim. Boa. Então, eu já sabia mais ou menos como estava o círculo de negociação. Perfeito. Né? Por mais que eu não poderia estar falando, eu falei para Gerson, ele falou, meu pai, o projeto aqui não andou e nós temos que organizar outro projeto. E o plano A sempre foi o Flamengo. Então, eu já sabia como estavam os círculos de conversa e organização. Né? Então, as pessoas que não sabem das coisas, é o que eu falei aquele dia, Júlio, é melhor se calar, é melhor procurar saber para querer falar, para poder falar. Né? Naquele momento, aí o Gerson falou, eu falei, filho, eu te prometo que eu vou trazer você para o Flamengo. Certo, pai disso? Certo, por promessa. Então, tinha uma dívida com ele. Então, agradeço muito também, mas muito, a diretoria do Flamengo, magnífica, em parte de fazer a parceria em torno do retorno do Coringa, né? Legal. Então, cara, a gente estava muito... Não foi só eu e você que tomou porrada, não. Pô. Todo mundo tomou, a diretoria tomou. Verdade. Mas o que acontece é o seguinte, Júlio, eu já tô acostumado com essas porradas. Pô, o que acontece é o seguinte, se você não tá acostumado com porrada, não entra na luta, meu irmão. Isso, concordo. Porque se você não vai aguentar. Agora, eu acho que o respeito, ele tem que existir. Né? Agora, o cara ir para uma situação, não preciso citar nome, vai servir para aqueles que deram as porradas, ir para uma emissora, para um canal de YouTube, falar que eu sou fanfarrão, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, acho que eu mereci o respeito, porque eu nunca ajo dessa forma com pessoas. Então, acho que as pessoas, para querer o respeito, ele tem que procurar dar dentro da área que ele está agilizando ali, entendeu, Júlio? Então, a carapuça sirva aí para quem queira. Ele vai para o Olympique e nas mãos do Jorge Sampaoli, acho que inicialmente houve aquela dificuldade, né, de adaptação, né? Mas depois ele teve uma temporada fantástica, ajudou o Olympique, acertou, ele fez 10 gols, 3 assistências, não é isso, se eu não me engano. Na mão do Jorge Sampaoli ele jogou mais adiantado, como o próprio Deco falou, e você falou, ele realmente, taticamente, hoje é um cara mais coringa do que nunca. Ele falou isso na quinta-feira. Na sua opinião, essa situação que ele teve com o Igor Tudor, croata,
fez com que ele perdesse uma Copa do Mundo? Eu sei que você não gosta de falar, às vezes, muito nisso, ou então você fala, não, tudo no tempo de Deus e tal, mas você acha que o Igor, ele foi, na minha opinião, e aí eu queria a sua, preponderante para ele perder uma Copa do Mundo, né? E a outra pergunta que eu queria que você me respondesse. Se não fosse o Igor, o Gerson estaria no Flamengo hoje? Então, é isso aí que eu digo pra você. Acontece situações porque já tá escrito nas estrelas, meu rei. Sobre primeira parte da seleção nacional. Todo pai, né? Todo pai, vamos dizer assim, especial, né? Empresário, essas coisas todas, que é o jogador dele na seleção nacional, defendendo o teu país, né? Ali. Mas. Amanhã. Olha aí! Respira que a gente chama as coisas. Opa. Minha mãe não Ei, dorme. papai. Eu não chego. Olha aí! Vambora. Acabou a pizza! Tirou onda? Aí, ó. Trouxe a pizza, eu sei que o teu filho abriu uma pizzaria também. Então tem espaço pra todo mundo. Alegria. A pessoa experimenta num dia de Blase e no outro a fornada carioca. Pô, tirou É isso aí, ó. Aí, ó, Papá, tá quentinha, é um prazer cortadinha. falar contigo, Ó. meu bom homem. E a volta do Gerson não terminou em pizza, mas é, igual aqui a gente vai terminar em pizza. Pô, Tirou botar onda. o agasalho do Mengão que eu tô com frio. Coloca Ah, aí, coloca aí. garoto. Trabalha a Pô. imagem. Trabalha a imagem. papo. Brincadeira o horário aí, cara. Ó, o horário aí, pô, Os brincadeira. caras estão fazendo Brincadeira. obra no Falei recreio. pra você. Ele que falou, tava ele fazendo falou. Obra no recreio, meu irmão, acabaram comigo. Veio lá no final do recreio. Então deixa eu responder. Papa chegou fazendo aquela confusão, mas a gente vai arrumar a casa aqui agora. Então o que acontece é o seguinte. A Maris que vem pra bem, meu bom homem. Então naquele momento ali, contra o nosso mister lá, Igor Todor, né? Abraço. Croata, Opa. né? Croata. Cara, não, o Gerson não foi o primeiro e nem será o último jogador a não se adequar no sistema do um treinador. Então, isso é uma Ele é coisa complicado. que no momento tu acha chato, mas, pô, o cara, dentro da metodologia do jogo dele, o Gerson não cabia, então não podemos fazer nada. A única coisa que tem, quando eu não sou bem-vindo na tua casa, o que é que eu tenho que fazer? Não voltar mais. Se retirar. Me retirar. Então não estava bem. O Gerson não foi bem-vindo lá. E quando você dá a chave para um treinador, quando você dá um apito para ele, ele é praticamente o dono do clube. Pode Tu tá botar? entendendo? Pode, Pode pô. Presente botar, pra você. todo teu. Ele é praticamente o dono do clube. Então, meu filho, o dono fica e quem não é o dono sai. E quanto à parte de seleção, eu digo para você que o nosso futebol brasileiro é recheado de grandes jogadores, Júlio. Sim. Entendeu? Então, naquele momento, o treinador, ele preferiu outros jogadores e a gente respeita numa boa, numa Boa. nice, no azeite. No E agora é azeite. trabalhar dia a dia para retomar o teu posto que todos acreditam que ele possa pegar. Tá bom? Decão, um amigo meu falou o Show de seguinte, bola. Deco e Papa. O Gerson perdeu uma Copa com uma seleção em 30 dias. Ele agora E ele vai... é muito melhor que É. as opções do Tite ali. Não, Não, é porque... Se tem Gerson e Gabigol, a gente era campeão. Até porque os dois sabem muito bem resolver a questão quando você tá faltando 3 minutos. Pega aí o que o Gerson e Gabigol fazem. Os caras são Segura a bola, malandros, fura a bola, arruma uma confusãozinha. Porra. Aí Não, é porque teve um Não amigo... é? É mentira? Ô, Papa, os caras são carioca, né? O Gabigol também é carioca agora. é carioca, Eu batizo o Gabigol como carioca. Nosso menino. Ô, Decão, eu tô falando isso porque teve um amigo meu que falou, pô, não tem problema não, o Gerson perdeu uma Copa do Mundo, a seleção em 30 dias. Ele agora tá numa seleção em 5 anos. Ou seja, o Igor Tudor, entre aspas, tira ele de uma Copa do Mundo e vai colocar ele pra uma Copa do Mundo de clubes. A E única você coisa que falou a gente- isso pra mim lá no A única coisa que a podcast. gente tem que falar é o seguinte, cara, que nossa felicidade, ela tá muito grande, né, da gente ter conseguido fazer, porque, cara, não é demagogia minha, Sim. mano. Esse Gerson, esse garoto aí, nem eu sabia que ele era tão flamenguista do jeito que eu tô vendo. Cara, qual o jogador, tu me diz, meu rei, que tem um contrato de 3 anos ainda cumprindo na Roma, preferiu vir pro Brasil tendo outras propostas? Qual é o jogador que tinha mais um contrato de 3 anos e meio na Europa, onde todo mundo quer ir
E ele, pô, tchau, gente. Não, você tá esquecendo quero um ir negócio. embora. Você tá esquecendo um negócio. Sim, fala. Não papai. parece que ele queria voltar e que não tinha espaço lá fora. Todo mundo queria ele lá. Queria. O Sampaoli, que era treinador de verbo, não é você mundo. falando, não. Aí sou eu. Porque aí, às vezes você é pai de jogador, é empresário, mas é pai. Você falar, pode pegar. Você falar do. Ó, tem calabresa com gorgonzola, que é a top, coisa bonita, hein? E tem essa aqui é bacon com. É bacon com geleia de pimenta. Essa aqui é uma delícia. Boa pizza, hein? É boa, fininha, massa de biscoito. Mas vamos lá. Todo mundo queria o cara. E o técnico de verdade, que é o Sampaoli, que a gente gosta dele, até queria ter uma oportunidade de ver ele no Flamengo, não sei se você também gostaria. Sim. O Sampaoli, que é um técnico de verdade, queria ele lá no Sevilha. Por quê? É porque ele não deu certo na Europa? Não. E ele arrebentou com o Sampaoli, né? Foi o melhor Então, momento E quem do tirou, Gerson. o Gerson do Flamengo foi o São Paulo. O Gerson Com coloca o Olympique. O Gerson coloca o Olympique. É um dos que Champions coloca League. na Champions. Vice-campeão, né? Aí vem a Ana Thaís Matos falar aquela besteira. Ela tem que entender o seguinte. Ele tinha mercado na Europa. Ele optou por voltar pro amor da vida dele. É o amor da vida dele. Não, e você chegou agora, Gabriel, o Deco, o Marcão falou isso. Marcão, eu vou te falar uma coisa. E agora, eu sei que você já tinha me falado isso, né? Eu já tinha publicado isso Só algumas perguntar. vezes. Eu sei que você é um cara sem papa na língua, ele fala mesmo. Fala mesmo. Quando começou essa história de Gerson no Flamengo? Eu sei quando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra galera que tá assistindo a gente. Temos quase 6 mil pessoas Quando simultâneas. começou, quando ele saiu. Não, sim, quando teve essa situação dele se você começar. Porque a gente fala, o Marcão ofereceu o Gerson ao Flamengo, o Gerson se ofereceu ao Flamengo. Como se fosse uma coisa errada, fosse uma demagogia, falar, pô, o cara tá na Europa, quer voltar pro Flamengo. Meu irmão, a opção dele. Meu amigo. Quando começou essa conversa, foi o Flamengo que procurou o Marcão ou o Marcão e o Gerson procuraram Quando eu saí. Olha, o Marcos? quando a gente foi para o Olympique de Marseille, eu disse para Marcos Braz e Bruno Spindel, tô indo. Não queríamos ir, mas temos que ir por situações de ambas as partes. Sim. Tá? E falei para ele, meu amigo, já quero um acordo pro retorno. Sério? Vamos ficar 5 anos lá, depois a gente vai voltar para cá. Isso ninguém sabia. Mas eu tô falando agora. Isso você com o Landim. Já estava tudo certo para retornar. Só que, com os acontecimentos dos projetos, a gente diminuiu o tempo. Antecipou o tempo. Mas eu já tinha um acordo com a diretoria do Flamengo, de homem para homem, que tudo até hoje que eles me prometeram, eles cumpriram. Fantástico. Cumpriram. Não estou aqui puxando o saco dele, não. O dia que eles também der ruim, pode contar que eu vou tampar a porrada com eles. Mas até agora, tudo que me prometeram cumpriram. No momento que eu precisei do socorro, nos juntamos e me socorreram, gente. Fantástico. É isso aí. A resposta tá aí. Marcão, vai lá, Deco. Queria fazer uma pergunta aqui. A saída do Gerson se deveu muito à questão da pandemia, que o Flamengo precisava de dinheiro também, de uma grande venda, e aí juntou esse útil ao agradável sobre essa questão? Deco, naquele momento todos precisavam de recursos financeiros. Todos. Tanto Flamengo, tanto a gente, todos. Então teve aquela oportunidade e foi muito bom também, vamos botar aqui, para o Olympique, tá bom? Olympique, com todo respeito ao Olympique, nos recebeu muito bem, mas foi um clube que depois que o Gerson veio para o Flamengo, poxa vida, poucos assistiam o jogo do Olympique aqui. Se é pra falar, se é pra brincar, vamos brincar direito. Quem sabia do Olympique? Ninguém sabia, eu não tô desfazendo o Olympique. Né? Todos queriam ver, pô, jogos de Olympique. Várias televisões eu passava. Marcão, digo mais, campeonato francês. Campeonato francês, pô, pelo amor de você Deus, falava muito espanhol, alemão, Italiano. e inglês, que é a Premier League, né? Italiano, sempre foi isso. Quem foi falava bom de francês? para todos. Quem falava de francês? Pelo menos eu não O falava. Gerson alavancou o francês. Alavancou não é Olympique só, não. É difícil. Então, gente, o que temos que entender é parar com esse negócio de ficar dando porrada em coisas que insignificantes. Vamos pensar em ajudar uns aos outros, cara. Vamos pensar em trabalhar. Todo mundo tem que levar o leite para casa. Entendeu? Então, Júlio, naquele momento eu fiquei muito chateado com uns e outros me chamando disso, me chamando daquilo. Pô, mas agora uma pergunta eu faço para eles. Como que o cara não me conhece e vem falar que eu sou isso, que eu sou aquilo? E Não te pode, liga, né? Júlio.
E me liga, Júlio. Pô, cara, quando você me liga... Você atrapalhou o negócio, se eu não puder atender, eu não vou atender, mas depois te ligo de volta. E a gente se fala. Nós somos homens, cara, então vamos agir como um homem. Não um pouquinho de dinheiro, um merchandate ali, que vai mudar um grau de amizade que a gente pode levar para muito. Nós somos profissionais. Você é do ramo esportivo e eu também sou. Entendeu? Então, gente, essa turma aí, vou falar uma coisa para vocês. Presta atenção, antes de falar alguma coisa de alguém, procure informação, por favor. Um exemplo. Falaram que você tinha atrapalhado o negócio, né? Chegaram nesse ponto, o negócio tá aí fechado, tá aqui. Exatamente. Não, mas, Gabriel, o exemplo foi na hora da entrevista do Gerson, né? Que o próprio Spindle elogiou demais o Marcão pela postura dele. Que foi, ele falou que ajudou, que ajudou. Demais. Quando você tava vindo pra cá, ele falou, o Marcão deu uma entrevista e falou algo que ele não falou em lugar nenhum. Nem pra mim no telefone. Claro que eu não falei. Ele falou, cara, eu abri mão de toda a minha comissão. Eu não recebi R$1 pra volta do Gerson. Ele como empresário, ele falou que o Gerson e o Marcão abriram mão de muita coisa. Isso a gente falou no final, mas isso é verdade. Mas abriu mão de tudo pra poder voltar ao Flamengo. Entendeu, cara? Então, cara. As pessoas, cara... Eu já cansei, Deco, de ficar tomando nas costas, porra, e nego só ganhando link em cima de mim e eu não falar porra nenhuma. Eu já vi você falando sobre quando o Gerson começou, né? Assim, ganhar ênfase. Eu sei porque conheço pessoas que trabalham com a base e o Gerson sempre foi um cara que voava na base do Fluminense. Ele era o cara, ele era o meia. Se eu tiver enganado, se eu tiver errado, você me corrige. Ele era o 10 do Fluminense, lá de Xerém. E ele é muito Flamengo. Tá na cara. Ele fez possível e impossível junto com você pra voltar ao Flamengo. Isso antes da volta do Roma pra cá. Alguma coisa em relação ao Fluminense, tem alguma mágoa com o clube? Lembrando que o Fluminense vendeu o Gerson para a Roma, mas o Fluminense tinha inclusive uma proposta do Barcelona. Se quiser falar um pouquinho sobre isso, tem algum tipo de coisas que as pessoas falam que não é verdade ou falam porque não sabem? Claro que eu tenho. Fica à vontade. Não sabe por quê? Não sabe porque não quer. Porque eu sempre falei isso. Eu agradeço muito ao Fluminense que abriu as portas pra gente, né? Eu já canso de contar essa história. Mas as pessoas que lá gerem aquele clube ali tá de sacanagem comigo, meu irmão. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, sabe por quê? Eu falo isso, cara. Claro. Não existe o que eles fazem com o que eles fizeram com meu filho. O Gerson não pode falar, mas eu falo. Por quê? Como você disse aí, o Gerson tinha um contrato com o Barcelona Futebol Clube. O contrato tá aqui. Se quiser, depois eu mostro. Tá aqui o contrato. Então, o Barcelona, ele tinha pago um compromisso de compra para o clube. O clube estava numa situação muito difícil naquele momento. E o meu presidente, que, com todo respeito, é um bom homem, ele também não teve culpa nenhuma. Peter Cince, né? Peter, um bom homem, um abraço, Peter. Ele, naquele momento, ele pensou no clube, um homem bom. E chegou para mim, Marcão, e eu indo lá na Espanha, né, direto, inclusive estava vendo casa, inclusive foi lá que eu fiz a amizade com a família Neymar, né? E naquele momento eu volto para o Brasil, chego aqui no Brasil, todo feliz, né? Meu filho vendido para o Barcelona, ia embora depois de 2 anos, quando completasse 18. E o Barcelona me falava, Marcão, nós não vamos fazer loucura, não vamos dar mais de 8 milhões de euros no Gerson. Se eles deram 4, faltava só 4 milhões de euros. Eu tô com o contrato aqui de mostra. Só que o clube estava pedindo mais naquele momento. O cara estava em alta. Todos os clubes europeus queriam aquele garoto. O que aconteceu? Um belo dia o Peter me liga. Marcão, pintou uma proposta espírita aqui. Eu falei, porra, não entendi nada. Vem aqui assim mesmo que ele falou. Vem pra cá pro meu escritório que vamos conversar. Caramba, eu fui pra lá pensando, que proposta é essa? Quando eu cheguei lá, realmente era mesmo. A Roma botou 15 e mais um se fosse pra Champions. Dobro. Puta que eu pariu. Aí eu falei, meu Deus. E aí, meu presidente? Pra mim não fazia diferença nenhuma. Quem ia pegar o dinheiro era o clube.
Porque naquela época eu já tinha feito um negócio em 30% vendido, o percentual, porra, não tinha casa, não tinha nada, meu irmão. Aí apareceu, o cara já tinha comprado meu percentual. Naquela época o jogador tinha percentual, eu já tinha vendido, comprei uma casa lá na posse, por sinal, que foi muito, muito legal. E o Peter falou, Marcão, ajuda o clube. Falei, ajudei. Pô, cara, o Barcelona me ligava todo dia, Deco, Marcão, tu tá trocando uma Ferrari por um Fusquinha. Falei, gente, eu tenho que ir, eu tenho que ajudar o povo. Simplesmente pelo fato de pagar as folhas salariais, que estava tudo atrasado. O Fluminense estava todo atrasado. E eu falei, filho, e aí ele, pai, o que tu decidir, eu tô junto contigo. Ok, fomos lá e assinei com a Roma da Itália, né? E nesse momento, pô, cara, não foi um sacrifício. Porque quando eu ajudo o próximo, eu vivo para servir. Eu acho que todo ser humano deveria ter esse pensamento. Porque se tu não vive para servir... Pagou a folha de todo mundo ali. Então, todo mundo, ainda sobrou dinheiro. E ainda mexeram lá no centro de treinamento, que hoje todos treinam aqui na Xerém. Barra. Não, aqui na Barra aqui. Tudo. Dinheiro Mas aí pra o que caramba, aconteceu? Os caras Totti. cuspiram no prato que comeram depois? Então, hoje em dia, eles não colocaram meu filho, foi uma das maiores vendas do Fluminense. Hoje Já em naquela dia, época. Já naquela época. De lá pra cá, nunca vendeu jogador com tanto dinheiro. 64 milhões de euros de reais que deu naquela época, era dinheiro a balde. Muito, naquela época Então, era muita grana. o que acontece? Hoje, eles não colocam uma foto do Gerson lá em Xerém, como jogador, como fez alguma Revelação. coisa. Eu fui perguntar por quê. Xerém tem lá o quadro com um monte de foto de fulano, Beltrano, Ciclano, que o cara não tem culpa que tá na foto lá. Agora, eu tenho que brigar pelo que eu fiz. Meu amigo, eu fiquei sabe quantos anos naquele clube? 11 anos naquele clube. Então, a resposta que eu tive foi a seguinte, porque o Gerson é flamenguista. Ah, ele é flamenguista, porque ele joga no rival, ele não prestou serviço e muito bem feito pelo Fluminense. Deixou caixa no Fluminense. Mágoa, mano. Você não teria não no teu lugar? Rivalidade boba, né? É uma Aí rivalidade pergunta, boba. Marcão, por que tu não falou isso antes? Porque antes eu não tinha voz, filho. Quem é que me chamava pra ir em podcast antes? Quem é que me chamava pra dar entrevista? Agora o nego me chama, meu amigo. E eu vou e falo. Eu, hein? Então essa é a minha mágoa. Quem jogou mais, Arrasca ou Carlos Alberto? Tá maluco, cara? Tá maluco. A Arrasca joga demais, cara. Tô aqui pra Essa foi perguntar, boa, pô. já essa foi respondi. boa. Eu gosto de você. Você deixa a bola aqui canto Peraí, sempre. para tudo. Pergunta Tu dos me nossos- conhece, para Marcão. tudo. Para tudo. Pega o link. Pega o link. Pega o link do Marcão. Pega o link aí do Marcão. O Marcão deixa a bola aqui ficando pra mim, Pega Marcão, o link. porra. Júlio Miguel Neto, pergunta de novo. Meu parceiro Marcão, quem jogou mais? Quem joga mais ou quem jogou mais? Jorge André Arrascaeta ou Carlos Alberto? A Arrascaeta joga muito mais, mano. Com todo respeito ao Carlos Alberto, né? Inclusive, já até tomei uma cerveja, uma verdinha com ele. Pô, mas o Arrasca não tem um jogador hoje. Não tem, cara. Na atualidade, que faz aquela função. Enjoado. Pô, debochado. Porra, cara, com tranquilidade e organização, cara. Tática também, bom. Tá maluco? O cara, ele sai de perto do marcador que tu nem vê, porra. Quando tu vê, ele já tá lá dando passe ou chutando pra gol, e aí? É brincadeira, puro suco. É puro suco, porra. Como é que é gostosinho no azeite? Ele parece não. que é aquele jogador do futuro. Ele tá onde a jogada tem que acontecer, cara. Foda, Marcão. Pô, pelo amor de Deus, gente. Fantástico. E aí o Carlos Alberto vem pra disputa com a Arrascaeta. Esquece isso. Ele vem com super trunfo. Tem uma caneta aí? Tem uma caneta. Já jogou super trunfo, aquelas cartas aqui? Aí ele vem dizendo assim, ó, no super trunfo dele ele vem, ó, eu sou campeão da Champions, eu sou campeão mundial, Pelo amor de Deus. isso vai Aí dizer eu que o cara é melhor que eu joguei na O Europa. homem joga O Gabriel, pra caramba. o Gabriel deixou mais uma bola quicando aí. Mundial de Clubes. Teu filho foi vice-campeão do mundo em 2019. Desse elenco aí remanescente, Decão. E aí eu vou fazer duas perguntas em uma. Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que infelizmente estão se recuperando de lesão. Em campo, o Arrasca, o Everton, o Gabi e o Felipe Luiz. E agora o Gerson. Então são 7 daquele elenco. Né? Qual o teu sentimento? Claro, tem um jogo de semifinal, mas qual o sentimento? O Gerson fala com você sobre o Mundial? E se vocês tiveram esse papo de quando teve a possibilidade do Gerson voltar pro Flamengo disputar o Mundial? Mas eu não conversei ainda com o Gerson, porque a gente chegou agora, tem 2 semanas, mano. É muita parte burocrática para resolver, muitos documentos para resolver, então a gente não tivemos tempo de bate-papo ainda. Eu moro numa casa, ele mora em outra, então a gente não parou para conversar. Mas eu digo, né, cara, jogar um Mundial
pelo Flamengo é uma coisa magnífica, né, cara? Pô, meu Deus do céu, caramba, naquele jogo a gente bateu na trave. Dava pra gente ganhar aquele jogo, cara. Com certeza. Contra o Liverpool. Mas eu entendi que o Júlio fez também. Isso influenciou na volta dele? Não, cara, também o Gerson... jogar, saber que pode ter essa chance de novo? O Gerson gosta do Flamengo de qualquer maneira, carioca, né, cara? estadual, ele quer jogo. Quer ganhar. Se fosse pra jogar a Sul-Americana, ele tava aí. O Gerson quer jogo, cara. Ele quer ir pra jogo, ele não quer saber. Pô, mano, mas vou contar uma coisa pra você. Conta. Eu Vai lá. Eu tava fazendo... Não é coisa simples. Eu tava fazendo uma higiene mental de pensamento, que eu acompanho muito. O Gerson, quando ele tava Olha como é que é o Flamengo, cara. Eu tenho aqui, quando o Gerson foi pra Roma, ele tinha 150 mil pessoas que o acompanhava. No Instagram. O cara veio pra cá, chegou a 3 milhões e caralhada. Porra, aí, o cara... Olha como é que é o Flamengo, mano. Eu faço uma observação também. Uns lancezinhos que tinha lá, quando colocava dele no Olympique de Marseille, dava 10, 15 mil curtida. Hoje é 300, 500, 400, até 1 milhão. Já vi um vídeo do Gerson no Flamengo, mano. O Flamengo merece respeito. Aí chega lá, o cara me pergunta, fala comigo que o cara vai vir pro Flamengo, vai acabar com a carreira. Tá de sacanagem, cara. Eu acho que os próprios jornalistas acabam queimando o futebol brasileiro, né? Mas enquanto eu tô lá, eu não daqui, né? Deveria enaltecer o futebol brasileiro e que os craques viessem pro falo futebol brasileiro. Que a Ana Thaís Matos fez, que viessem pro futebol mas brasileiro. Eu brigo com eles, Pedro. Eu brigo, eles ficam putos comigo. Pô, cara, tu só fica defendendo esse Flamengo. Vou defender quem? Vocês? Eu vou? Eu, hein? Você falou que eu tenho tudo top. 145 mil quando tava na Fiorentina. Olha lá. Cadê? Aqui. Tá aí. Eu tenho top. 145. Quando pisou aqui, é explosão. Né? Aí o cara vai falar que o Flamengo é o quê? Aqui, ó. 3 milhões. Aqui. Eu anoto tudo, Deco, do meu filho. Não, mas você vê, por exemplo, hoje eu pelo não vejo... amor de Deus, hoje gente. eu não vejo o Gabigol saindo do Flamengo. Hoje eu não Difícil. vejo. E a gente nem quer, né? Não, A nem quer. idade já dificulta dele pegar uma proposta gigantesca. Não, o nego leva. O cara- Nego leva. Não levou o Rodinei, nego leva. A situação... Não, mas eu digo gigantesco. Gabigol é proposta gigantesca é um pra tirar do jogador não Flamengo. Não vai querer, tirar. e não tem motivo. O Flamengo Não tem tem. ganho desportivo com ele. E ainda pegou a 10, né, Gerson? Meu Agora amor. do Zico, né? Meu Gerson. homem, meu amor, Gerson. meu amor, Marcão. tá bom. Mas meu é amor. Gerson, Mas é Gerson, O deixa Flamengo, Gerson falar. o Flamengo, você vai dentro do ninho. Meu amigo, eu tô acostumado na Europa, rapaz. Todo clube que o Gerson vai, eu vou lá dentro do clube, eu fico horas lá dentro. Ô, meu amigo, o Flamengo dá de 50 e um monte, porra.